Os pregadores desse falso evangelho fazem do homem o centro da mensagem, em vez de enfatizarem o nome de Jesus e a sua obra. Os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós, disse Paulo, pregamos a Cristo crucificado. Este aí sou eu, falando sobre os perigosos evangelhos que Paulo jamais pregaria. Em 2006, quando foi publicado este meu livro, Evangelhos que Paulo jamais pregaria, que é o primeiro aí de uma série de 3. Por graça de Deus, eu já escrevi 3 livros sobre Paulo. Meu nome é Ciro Sanches Iborde, eu sou, por graça de Deus, autor deste livro, Evangelhos que Paulo jamais pregaria, mas também este, Procuram-se pregadores como Paulo, e o mais recente, Paulo, o príncipe dos pregadores. Seja bem-vindo, este é o 5º vídeo especial sobre a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Na verdade, é o 13º vídeo da série Pastor Ciro Responde, mas nós estamos apresentando dentro desta série uma outra série que está relacionada, claro, com as nossas lições bíblicas da CPAD, para adultos, não é? Que é voltada justamente para este assunto. Paulo como pregador, Paulo, claro, a sua conversão, o seu ministério, ou seja, e também a mensagem de Paulo, que é justamente o assunto que nós vamos abordar hoje, respondendo perguntas. Como nós já dissemos, o nosso objetivo aqui não é apresentar uma aula a respeito desta lição, até porque a lição é muito bem explicada, não é? Ela já é autoexplicativa, mas como se não bastasse isso, o pastor Helenay Cabral, pastor e teólogo Helenay Cabral, que é o autor da lição, ele apresenta vídeos, pequenos vídeos na verdade, mas expondo o assunto lá no canal da CPAD. Além disso, temos aí grandes ensinadores que estão gravando aulas a respeito desse trimestre. O meu trabalho aqui é simplesmente responder a perguntas que os meus seguidores me têm feito nas redes sociais, especialmente no Instagram. Lá eu abro aquelas caixinhas de perguntas, o pessoal me pergunta e eu tenho respondido aqui neste vídeo do YouTube desta série Pastor Ciro Responde. Vamos lá. A lição, então, que gerou essas perguntas é a lição de número 5 das lições bíblicas da CPAD, adulto, né? Lições para adultos, que tem como título Jesus Cristo Crucificado, um título longo. Jesus Cristo Crucificado, a mensagem do apóstolo. O pastor Helenay Cabral, ele fez o esboço com 3 tópicos, que são os seguintes. O primeiro é a centralidade da pregação de Paulo, em que ele dá ênfase, claro, para a palavra da cruz, que é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O segundo tópico diz respeito às expressões-chave na doutrina de Paulo, ou seja, o autor da lição dá ênfase, claro, para a obra completa do Senhor Jesus, que Paulo pregava, que abarca, claro, a sua encarnação propriamente, mas também a sua morte expiatória e a sua ressurreição para a nossa justificação. E o terceiro tópico, os efeitos da mensagem da cruz, que é um tópico muito importante também. Vamos lá então às respostas de hoje. Eu selecionei 7 perguntas, dentre tantas que eu recebi. Claro que muitas dizem respeito a outras lições. Eu já vou logo dizendo para vocês que há outros vídeos aqui na playlist Apóstolo Paulo. Se você quiser saber mais sobre Paulo, inclusive o pessoal me pergunta muito sobre o espinho na carne de Paulo, se Paulo era casado, eu já gravei vídeos sobre isso. Então você acesse depois deste vídeo a playlist Apóstolo Paulo, você vai encontrar lá respostas. Mas é claro que em outros episódios de Pastor Ciro Responde, posteriores,
eu vou também abordar essas questões, claro, no momento certo, quando as lições bíblicas forem tratar dessas questões. Vamos lá. Primeira pergunta. O senhor concorda com o comentarista de que Paulo é o maior teólogo cristão? Pois é, ele diz que Paulo realmente é o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo. Eu concordo plenamente. Por que eu concordo? Primeiro, porque Paulo é um autor sagrado. É um autor cujos livros são inspirados por Deus e ele escreveu pelo menos 13 epístolas, 13 livros. São pequenas cartas, mas são consideradas 13 entre os 66 livros inspirados da palavra de Deus. Ou seja, essas 13 cartas de Paulo têm o selo da inspiração divina. Embora a obra de Paulo, no que tange a quantidade, seja menor do que muitas outras obras, como por exemplo Calvino escreveu muito mais que Paulo, o próprio Armínio, é só você ver as obras de Armínio que a CPAD lançou, 3 volumes, em quantidade de caracteres, claro que é uma obra muito maior. C.S. Lewis escreveu muito mais que Paulo, mas a questão aqui não é quantidade, a questão aqui é qualidade, porque Paulo é um autor cujos escritos foram divinamente inspirados por Deus. Então não tenho dúvida de que Paulo é o maior teólogo. Ah, irmão Ciro, mas se for falar disso, então e o que dizer de Pedro, que andou com Jesus e também escreveu? Ele escreveu menos que Paulo, mas ele andou com Jesus. Será que Pedro e Paulo não estão no mesmo nível? É aí que está a questão. O próprio Pedro reconhece a grandeza do apostolado de Paulo. Se você ler 2 Pedro capítulo 3, você vai ver que os indoutos, Pedro falou que os indoutos inconstantes torcem os escritos de Paulo, que são difíceis de entender, e por isso os indoutos inconstantes torcem para a sua própria condenação, e Pedro disse mais, e ainda as outras escrituras para a sua própria perdição. Veja como Pedro, que tinha autoridade apostólica, ele reconhece inclusive que os escritos de Paulo estão no mesmo nível dos escritos veterotestamentários, ou seja, as escrituras judaicas, inspiradas por Deus. Então Pedro reconhece, aí já temos o cânon foi muito facilitado por essa declaração de Pedro. Os pais da igreja não tiveram dificuldade para reconhecer quais são os livros canônicos, porque no que tange, por exemplo, as epístolas de Paulo, já tinha esse testemunho aí do próprio Pedro, dizendo que as escrituras paulinas estão no mesmo nível das escrituras do Antigo Testamento. Então, Pedro reconheceu a grandeza do apostolado e do teólogo Paulo. Pedro reconheceu que Paulo era um grande teólogo. E outra coisa, irmãos, Paulo teve o privilégio de aprender diretamente com Jesus. Ele falou isso lá em Gálatas. Jesus revelou para Paulo, por exemplo, pormenores do arrebatamento da igreja, que ele não revelou para mais ninguém. Pedro trata também, de alguma maneira, do arrebatamento, Tiago trata, mas quem pormenorizou, se você ler 1 aos Coríntios, se você ler 1 aos Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses, Filipenses, você vai ver que Jesus revelou a Paulo pormenores do arrebatamento da igreja, que não foi revelado a nenhum outro profeta do Antigo Testamento, por exemplo, porque você sabe também que o arrebatamento é matéria neotestamentária. É uma revelação que foi apresentada por Jesus, lá em João no capítulo 14, versículo 3, de maneira direta, é claro, porque no sermão profético ele já abordou o assunto indiretamente, porque ele fala da doutrina da iminência, que só faz sentido em relação ao arrebatamento, mas de maneira direta ele diz lá em João 14, 3, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E depois Paulo, ele fala também, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados. Iremos ao encontro do Senhor nos ares. Então, Paulo, sem dúvida, eu concordo com o autor da lição, foi e é o maior teólogo cristão, o maior doutrinador do cristianismo. Outra pergunta.
A pregação de hoje é muito diferente da pregação de Paulo. Veja, eu comecei esse vídeo aí já com uma provocação, né, falando do que eu já pregava em 2006, quando foi publicado este livro, Evangelhos que Paulo jamais pregaria. Claro que não podemos generalizar, mas, sem dúvida, o evangelho que é pregado hoje, de maneira geral, não é o mesmo evangelho que Paulo pregava. Até porque a pregação de Paulo era uma pregação cristocêntrica. Ele mesmo disse: os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. E escrevendo ainda aos Coríntios, lá no capítulo 2, da sua primeira carta, versículos 1 a 5, ele disse: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o caminho de Deus, não fui em sublimidade de palavras ou de sabedoria humana, mas em fraqueza e em temor e em grande temor. E nada propus entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, a pregação que Paulo pregava era uma pregação cristocêntrica. O que é uma pregação cristocêntrica? É aquela pregação que aponta para Jesus. É Jesus, é Jesus. Jesus é o Salvador, Jesus é o Libertador, Jesus cura, Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo, Jesus breve voltará, como pregavam os pioneiros da Assembleia de Deus. É Jesus e aponta para Jesus. E o mesmo Senhor Jesus disse: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão em meu nome. E isso é mensagem cristocêntrica. É falar de Jesus e da sua obra. Agora, como está a mensagem hoje? Como está a pregação hoje? É uma pregação muito mais antropocêntrica. Aí a gente tem o evangelho da prosperidade, tem a pregação coaching, aquela pregação com música de fundo melodramática, para manipular as emoções, para massagear o ego das pessoas. É isso que está sendo pregado hoje. Isso Paulo jamais pregaria. Paulo, então, a pregação de hoje, com certeza, ela é muito diferente da pregação de Paulo. Hoje a gente tem muita pregação de autoajuda, pregação antropocêntrica. Qual a diferença entre a pregação antropocêntrica e a pregação cristocêntrica? A pregação cristocêntrica, Jesus está no centro, a centralidade da pregação é Cristo. Como diz o autor da lição, aponta para Cristo. Agora, o evangelho antropocêntrico aponta para o ser humano. Você é vencedor, você, quando você acordar pela manhã, olhe para o espelho e diga 3 vezes: eu sou vencedor, eu sou vencedor, eu sou vencedor. Diga para o seu irmão: você já nasceu vencedor. Veja que isso não tem nada que ver com o que Paulo ensinava. Porque Paulo deixou claro que nós somos pecadores, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O ser humano, nesse caso, ele já nasce e é perdedor. Quem o faz vencedor é Cristo. Por isso que Paulo falou que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Muito bem, mas vamos para outra questão. Por que a palavra da cruz era loucura para os judeus e gregos? Olha, eu nem vou me deter muito nessa resposta, porque eu vou recomendar para vocês o canal Portal EBD, em que o pastor e professor Caramuru Afonso, ele expõe com uma clareza ímpar essa questão, né? Mostrando ali por que a palavra da cruz era considerada loucura para os que perecem, para judeus, para gregos, né? Porque o mesmo Paulo, como eu citei, disse: os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Veja, Cristo crucificado para eles era algo absurdo. Era um escândalo, era uma loucura, né? Porque isso chocava, claro, a sabedoria humana, a retórica erudita dos gregos, haja vista a simplicidade do evangelho, como está lá em 2 Coríntios 11:3. O evangelho é simples, irmãos. Né? Jesus, perto daqueles deuses gregos, né? Os deuses, claro, que os romanos reutilizaram, né? Eles aproveitaram o panteão grego e só mudaram de nome, na verdade, né? Zeus passou a ser chamado de Júpiter, Hermes passou a ser chamado de Mercúrio. Eram deuses assim de muita pompa. E Jesus, o Deus que Paulo pregava,
era um Deus simples, que nasceu ali numa estrebaria, foi colocado numa manjedoura e que depois sofreu, morreu crucificado. Como que essa mensagem poderia agradar aos gregos? E também não agradaria aos judeus, porque os judeus queriam ver sinais, os judeus queriam um Messias que seria um grande campeão, eles não queriam um Messias que fosse morrer. Mas a palavra da cruz, repito, como o professor Caramuru Afonso, lá no portal EBD, que é muito bom, recomendo a todos, explica com muita clareza, a palavra da cruz não é uma palavra pomposa, uma palavra exibicionista, mas uma palavra poderosa. Né? É uma palavra poderosa. Hoje em dia muita gente está exibindo conhecimentos e tal. Não somos contra a intelectualidade, né? O professor Caramuru menciona muito isso, mas nós sabemos que o Evangelho é simples, o Evangelho é poder de Deus. Eu não fui ter convosco, disse Paulo, em sublimidade de palavras ou de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Espírito e poder, o que ele também repete lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Mas vamos adiante. Uma outra pergunta. Paulo pregava o Evangelho de Cristo, Jesus, o Evangelho do Reino. Quantos evangelhos existem? É uma pergunta interessante, né? Porque quando falamos de evangelho, é bom explicar bem que o termo evangelho ele é aplicado, claro, em referência aos 4 evangelhos que os evangelistas escreveram, mas que dizem respeito, claro, a um único evangelho, que é o evangelho do Senhor Jesus. Então aqueles 4 primeiros livros do Novo Testamento, que não são propriamente biográficos ou historiográficos, a rigor, mas que apresentam também elementos biográficos, né? Contém também a história de Jesus, mas ali nós temos muito mais do que uma biografia. Ali nós temos a mensagem de Jesus também esposada. Então o evangelho, claro, diz respeito a esses 4 evangelhos, mas também diz respeito às boas novas de salvação, as boas novas do poder de Deus para resgatar e transformar o ser humano. Então o verdadeiro evangelho é um só, que pode receber até adjetivos diferentes, com ênfases diferentes, né? O evangelho de Cristo, o evangelho do reino, que vai ser pregado também mais precisamente no período tribulacional, no milênio também haverá pregação, mas é o mesmo evangelho, com uma ênfase diferente. O evangelho do Senhor Jesus é, na verdade, tudo que está na palavra de Deus, no Antigo e no Novo Testamento. Tudo que podemos extrair de ensinamento para nós é o evangelho do Senhor Jesus. O próprio apóstolo Paulo diz que tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, esse é o verdadeiro evangelho. Agora, quando falamos de outros evangelhos, são evangelhos falsos. O próprio termo outros aí, no grego, quando Paulo, por exemplo, falou lá em Gálatas 1 e 8, né, ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Esse termo outro aí significa dessemelhante. Héteros. Héteros é diferente de alos, que Jesus empregou até esse termo, falando do consolador, do outro consolador, que seria alguém do mesmo nível, ou seja, outra pessoa da Trindade. Agora, quando Paulo fala dos falsos evangelhos, ele fala de héteros, ou seja, evangelhos diferentes, dessemelhantes, evangelhos contrários àquilo que ele pregava. E mais uma vez, eu recomendo a você esse livro de minha modesta autoria, Evangelhos que Paulo jamais pregaria. Aliás, não somente esse, mas o outro também. Procura uns pregadores como Paulo, porque em um você vai encontrar o que Paulo não pregaria e no outro o que Paulo realmente pregaria. Aliás, nos outros, né? Este aqui e também este, Paulo Priscos Pregadores, que é baseado justamente nos 7 discursos de Paulo em Atos dos Apóstolos. Porque alguém pensa que a teologia paulina está apenas nas epístolas. Não, você tem teologia paulina também no livro de Atos. E esse livro aqui, ele, modéstia à parte, eu não conheço, para dizer a verdade, apesar de haver tantos livros sobre Paulo, eu não conheço um livro que trata tão especificamente, diretamente, né, específica e diretamente, dos sermões de Paulo em Atos, ou seja, a teologia paulina dentro do livro de Atos.
Então, só para concluir aqui, o verdadeiro evangelho é um só. Mas tem falsos evangelhos, tem evangelho da prosperidade, tem evangelho ecumênico, tem evangelho filosófico e assim por diante, evangelho da autoajuda. São falsos evangelhos que eu abordo nesse livro, Evangelhos que Paulo jamais pregaria. Mas vamos para outra pergunta. Se Paulo pregava Cristo crucificado, por que não usamos crucifixo? Aí eu vou fazer outra recomendação. Se você não conhece ainda o CETADB, Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus do Brasil, ao qual eu estou vinculado, entre lá no canal, que é a CETADB, né? Aqui mesmo no YouTube, você vai lá no CETADB, veja as lives do CETADB. A última, a dessa semana, nós respondemos essa pergunta aqui. Me fizeram essa pergunta, fizeram ao pastor Hércules e nós respondemos. O pastor Hércules Carvalho de Nobre, que é o diretor do CETADB, nós respondemos essa pergunta. Por que que em algumas igrejas nós temos cruz e tal? E ali nós falamos da diferença entre a cruz e o crucifixo. A cruz é símbolo do cristianismo, não tem problema nenhum. No Brasil, até pouco tempo não era muito comum, mas já temos visto aí cruz nos Estados Unidos, é comum, na Europa. Eu já preguei em igrejas na Europa que tem cruz no púlpito. A cruz vazia é um símbolo do cristianismo. Agora, nós não usamos crucifixo porque é um símbolo que está muito ligado ao catolicismo romano e nós entendemos que Cristo ressuscitou. Ele não está mais preso em uma cruz. Claro que quando Paulo dizia que Cristo crucificado, não é que Cristo ainda está crucificado, mas que ele pregava a obra que Cristo realizou na cruz, que é, na verdade, o ponto alto da obra expiatória do Senhor Jesus. Ainda que ele tenha ressuscitado, que foi o ponto culminante, digamos assim, da obra redentora na terra, mas quando Jesus ressuscitou, ou melhor, quando Jesus morreu e deu o brado da vitória na cruz, ali foi o ponto saliente desta obra, que nós vamos até retomar aqui numa outra resposta, que eu estou me lembrando agora. Qual é a obra mais importante de Jesus? É isso que eu queria. Qual é a obra mais importante de Jesus? Sua morte ou ressurreição? Bem, a obra redentora de Jesus está num tripé. A sua encarnação, ele se encarnou para revelar a glória do Pai, né? O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele se encarnou, ele também morreu por nossos pecados e ele ressuscitou para a nossa justificação. Se ele não tivesse nascido para revelar a glória do Pai, ele não teria morrido por nossos pecados. E se ele não tivesse morrido por nossos pecados, ele não teria ressuscitado para a nossa justificação. Então, a obra redentora está nesse tripé. Entretanto, eu vejo que a morte expiatória de Jesus é um ponto saliente, é um ponto importante. Por isso que Paulo falava que ele pregava Cristo crucificado. Por quê? Porque foi na cruz que Jesus deu o brado da vitória. Foi na cruz que Jesus disse: está consumado. Foi na cruz que Jesus venceu Satanás, como está lá em Colossenses 2, que ele triunfou na sua morte e expôs principados e potestades, a vergonha, ele venceu, ele triunfou sobre Satanás. Não caia naquela conversa de que quando Jesus morreu houve festa no inferno, como tem pregadores que hoje em dia parece que pararam de dizer, né? Talvez seja efeito aqui desse meu livro, por graça de Deus, que eu escrevi também, erros que os pregadores devem evitar, que eu questiono isso aí. E outros escritores também questionam, porque não houve festa coisa nenhuma. Tem pregador que diz que houve festa, e alguns deles disseram, fazendo gracejo, que até Jó estava do lado de Satanás, e Jó deu uma cotovelada no diabo e disse: tá vendo? Eu não disse para você que meu Redentor vive? E disse que eles ouviram passos fortes ali, e os pregadores fazem o barulho dos passos, bum, bum, e Jesus chegou lá e tomou as chaves do diabo. Bom, primeiro que o diabo nunca teve chaves. Jesus disse na sua palavra: eu tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Não é que ele tomou do diabo, ele sempre teve. O diabo nunca teve chave, coisa nenhuma. Então, cuidado com esse tipo de pregação. Eu digo então que qual é a obra mais importante de Jesus? A obra redentora está num tripé: encarnação, morte e ressurreição. Mas Paulo pregava Cristo crucificado porque ele dava ênfase à vitória de Cristo na cruz. Cristo não foi derrotado na cruz, Cristo venceu na cruz. Muito bem, vamos à última pergunta.
Poderia citar 3 características da mensagem de Paulo? Olha, se você quiser saber o que Paulo pregava e 3 características importantes, eu recomendo 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Que versículo maravilhoso! Se você ler com atenção, o que diz lá? Paulo falando da mensagem que ele pregava, porque o assunto é Jesus Cristo crucificado, a mensagem do apóstolo. O que Paulo pregava? Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, ele disse: nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, preste atenção, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós por amor de vós. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, Paulo era um erudito. Paulo sabia o que ele estava falando. E naquele momento, quando Paulo fez essa menção, ele, na verdade, estava se referindo à retórica clássica. Porque na retórica clássica havia 3 elementos importantes, que eram chamados em grego de logos, patos e etos. Logos é o conteúdo verbal. Patos era, na verdade, o fervor, o carisma, né, do orador. Tem muita gente que tem carisma, mas não tem caráter, né? Mas todo pregador tem que ter carisma, a sua maneira de gesticular, a sua maneira de se comportar perante o povo, né? Então isso era chamado na retórica clássica de patos. E etos era o caráter percebido do orador, o caráter propriamente, porque não bastaria ao orador parecer honesto, tinha que ter de fato honestidade, ser uma pessoa cujas obras estivesse de acordo com aquilo que ele pregava, porque ao pregador não basta pregar bonito, ele tem que viver o que prega. O pregador que se preza tem que pregar o que vive e viver o que prega. Então Paulo, sabendo disso, olha que interessante, ele na verdade vale-se da retórica clássica, mas ele acrescenta um elemento importante. Se você prestar atenção, se você ler esse versículo no grego, Paulo vai usar o termo logos, porque quando ele fala aí, o evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, ele fala de logos, que ele estava se referindo, claro, à palavra de Deus, ao conteúdo verbal da mensagem. Essa palavra logos é a mesma quando João se refere a Jesus, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A mesma que Paulo utiliza quando diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O termo ali também é logos. Então aqui ele usa mais uma vez, ele estava se referindo à palavra de Deus. Só que ele não utiliza a palavra patos para falar do fervor, da convicção do orador. Porque aqui ele já inclui o elemento das ministrações do Espírito Santo. Ele usa aqui o termo dinamis e também pleroforia, 2 termos no grego. Dinamis, você sabe que é uma referência ao poder dinâmico do Espírito Santo. E pleroforia fala de convicção. Então, em vez de ele usar patos, ou seja, que é algo que diz respeito à própria pessoa, o seu comportamento perante o público, a sua maneira de gesticular, Paulo diz que isso está ligado ao Espírito Santo. Ou seja, ele está querendo dizer com isso que o pregador que se preza, ele não se dá a artificialismos, a mecanicismos. Ele, na verdade, permite que o Espírito Santo use a sua vida. Não é aquela coisa artificial, pega na mão do sermão, olha para o sermão e não sei o que, diga isso, diga aquilo, aqui tem poder, aqui tem unção. É a famosa unção do microfone, né? Que o camarada está quietinho, quando ele pega o microfone sai gritando, eu quero ver uma rajada. Isso aí é artificialismo, mecanicismo. Paulo disse que a pregação que ele pregava tinha logos, tinha palavra, mas tinha também dinamis, tinha também pleroforia, convicção dada pelo próprio Espírito. E quando ele fala de etos, claro, ele ali mantém o mesmo caráter, o mesmo aspecto, né, da retórica clássica, que é o caráter percebido do orador, que você vê muito também claramente em Atos capítulo 20, quando Paulo fala diante daquele público lá, os presbíteros de Éfeso, né, que foram chamados lá para Mileto, e Paulo ali fala: vocês viram como foi o meu proceder durante esses 3 anos que eu estive aqui na província da Ásia.
Tá certo? Vou parando por aqui, as horas já me mandam parar, mas aqui estão os livros que eu tenho recomendado para vocês estudarem, né? Então, quando eu respondi as perguntas, vocês estão vendo esses livros aqui, que são livros que eu recomendo para vocês também se aperfeiçoarem nesse assunto tão importante que é a mensagem que Paulo pregava e que ele pregaria se andasse no nosso meio hoje. Que Deus abençoe a todos. Se você chegou até aqui, eu creio que você gostou desse vídeo. Então curta-o, compartilhe-o, divulgue o nosso canal e, claro, inscreva-se também para fortalecer ainda mais este meio que nós utilizamos para propagar a palavra e ajudar aqueles que desejam aprender. Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor.